Boa noite, boa noite. Começando aqui, vou colocar a apresentação para vocês. Bom, a última aula que a gente viu foi essa parte aqui do quando escalonar, o último conteúdo. E falou lá quando que os tipos de processo, um processo que ele precisa mais usar o processador, diferente de um processo que às vezes só usa dispositivo de entrada e saída. Então ele não vai precisar tanto do processador, ele vai ficar mais bloqueado, esperando por algo de entrada e saída. Aí os 4 eventos que fazem com que um processo seja escalonado, né? Quando eu crio um novo processo, quando eu finalizo um processo, quando bloqueia para entrada e saída, ou quando finaliza entrada e saída, que é a ideia da interrupção. Além disso, a gente viu também os tipos de algoritmo, que tem algoritmo preemptivo e não preemptivo. O preemptivo é um dos que eu mais usei de exemplo, que ele vai deixar um processo usando o processador durante um tempo máximo, né? Que é a ideia que eu sempre comentei lá, executa o PowerPoint durante 0,1 segundo. Deu esse tempo, vai para o Excel, 0,1 segundo do Excel e aí por diante. E o não preemptivo, que é um segundo tipo de escalonamento, que aí ele vai executar até que o processo seja bloqueado ou que o processo libere voluntariamente a CPU. Aí cada tipo de sistema operacional vai ter um escalonamento específico para isso daí, né? Às vezes, por exemplo, no interativo ele usa mais o preemptivo, já no tempo real pode usar um ou outro. E as categorias dos objetivos do meu algoritmo, né? Então eu estou falando, por exemplo, em sistemas em lote, às vezes eu preciso ter algumas características para esse algoritmo. Ele tem que ter uma alta vazão, o tempo de retorno tem que ser mínimo e aí por diante. Mesma coisa nos interativos, no tempo real e para todos os sistemas. Aí que a gente entra agora no conteúdo que é da aula de hoje específico, que são os algoritmos mesmo de escalonamento, que é como fazer essa escolha. Pensando na nossa analogia lá, do exemplo do tererê, eu terminei de tomar a minha vez, ou seja, quem que é o próximo cara que vai tomar? Isso é o algoritmo de escalonamento, ou seja, eu estou executando o PowerPoint aqui, deu o tempo do PowerPoint, não vou mais executar ele. Preciso ver quais outros processos estão prontos para serem executados e vou escolher um deles para colocar em execução. Aí, primeiro para escalonamento de sistemas em lote, eu tenho 3 exemplos aqui de algoritmos, né? Primeiro a chegar, primeiro a sair, a ser servido. Isso daqui é como se fosse uma fila de mercado, né? Como se eu tivesse aqui, por exemplo, essa representação aqui, esse B aqui como se fosse o balcão, e a fila vai sendo se formada nesse sentido aqui. Então, vamos supor, o primeiro processo que eu criei foi um processo chamado P1. Então, eu executo ele. Depois que eu criei o P1, criei um P2, depois criei um P3, e aí por diante. Eles vão entrando na fila. Executo o P1, tiro ele daqui. Se ele ainda tem coisa para fazer, ele vai voltar para a fila aqui embaixo. Executo o P2, vou tirar ele da fila, colocar ele lá embaixo, né? Então, esse primeiro a chegar, primeiro a ser servido, é o exemplo de uma fila aí, né? Você tem uma fila, pensando que aqui em cima falei de balcão, mas seria quem quer usar o processador, né? Então, todos os processos que querem usar o processador vão ficar nessa fila aí. Isso é primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Então, a hora que você liga o computador, são criados vários processos, cada um desses processos vai entrando na fila, executa durante um período de tempo, depois volta para a fila se ele precisar de mais coisas, né? Então, primeiro a chegar, primeiro a ser servido.
O segundo tipo, eu tenho aqui tarefa mais curta primeiro. Esse daqui, pensa lá que eu tenho aqui 3 tarefas. Vamos supor que eu passo aí 3 exercícios para vocês fazerem. Um exercício A, que demora, vamos pensar que demora tempo 3 para ser executado, um que demora tempo 7 e um C, que demora tempo 5. Que o algoritmo de escolha tarefa mais curta primeiro vai fazer? Ele vai ver qual que é o menor valor de tempo, né? Se ele está falando que é a mais curta primeiro, ele vai fazer, começa a executar a tarefa A primeiro, executa ela até o final, né? Então executou ela até o final, depois que terminar você começa a tarefa C. Começou a tarefa C, vai com ela até o final, depois você vai para B. Porque isso daí, que ele está falando do mais curto primeiro. Então, a tarefa A pode ter sido a primeira que eu criei, depois criei a tarefa B, depois criei a tarefa C. Só que o mais curto, ele vai olhar o tempo dessas tarefas. Ou seja, se a tarefa C tem um tempo menor do que a tarefa B, ele vai mudar essa ordem para executar primeiro as tarefas que têm um tempo mais curto. Então, por isso, ele executaria o A, depois o C, depois o B, certo? E a de menor tempo restante também vai levar em conta o tempo, seguindo essa aí mesma ideia aí do mais curto primeiro, só que ela vai ser executada pensando que o sistema operacional pode escalonar isso daí de forma um pouco diferente, né? Mas as duas aí são bem similares, tarefa mais curta e a tarefa de menor tempo restante aí. Então essas 3 iniciais aqui são para sistemas em lote, certo? Se estiver escutando... Aí, no exemplo que eu vou falar hoje, dessa pergunta aqui, que perguntaram, no exemplo que eu vou falar hoje, eu uso um critério de desempate, né? Já a gente chega lá. Na aula de hoje ainda não, eu estou aqui, vai ter lá os 2.5 de fórum, só não vai ser na aula de hoje, né? Certo? Essa é com conteúdo mesmo, essa é a última aula que a gente finaliza o capítulo 2, certo? Então, voltando aqui. Aí aqui, ó, até um exemplo do mais curto primeiro, né? Então, eu tenho aqui processo A com tempo 8, processo B, C e D com tempo 4. O que ele faz no mais curto? Ele pega o A, que tem um tamanho, um tempo maior, joga para o final da lista, né? Aí o que ele vai fazer? Executa primeiro as que têm tamanho menor, nesse caso aqui, as 3 têm tamanho 4, depois ele vai para de tamanho 8, que é a 4, né? Então, aí tem aqui ele ainda está mostrando o caso do empate aí que perguntaram, né? Essas 3 atividades aqui, ó, têm o mesmo tempo, né? Se deu empate, como que eu posso desempatar? Aí eu posso usar esse primeiro algoritmo aqui, ó. Primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Então eu vejo, qual que é o menor tempo? 4, 4, 4. Então deu empate entre essas 3 tarefas. Desempata por quem chegou primeiro. Pensando que quem chegou primeiro é na ordem alfabética, A, depois B, depois C e D, ou seja, eu vou executar o B primeiro, depois o C, depois o D. Então o critério de desempate poderia utilizar aí quem chegou primeiro, nesse caso, a ordem alfabética, né? Então, esses 3 aqui para sistemas em lote, né? Lembrando que aqui em sistemas em lote, a gente faz o quê? A gente começa a executar a tarefa e vai até o final, né? Então, aqui nesse exemplo, eu vou começar a executar a tarefa do B, vou executar ela até o final, depois que eu vou para o C, né? Começo a executar o C, vou com ela até o final, depois que eu vou para o B. Só uma outra representação aqui. Então, ó, vamos supor que as 4 tarefas aqui, A, B, C e D, têm que ser resolvidas, né? Ou seja, você tem que executar elas. E as 4 chegam quase que ao mesmo tempo. Elas chegam na ordem A, B, C, D, só que chega quase ao mesmo tempo, né?
e eu tenho que executar isso daí, ou seja, eu tenho que escolher um algoritmo, um jeito de fazer essa escolha. E se eu vou usar o mais curto primeiro, eu vou executar primeiro a B, porque ela tem menor tempo e no desempate ela chegou primeiro. Quanto tempo o B demora para ser executado? O B vai demorar 4 unidades de tempo. Então, comecei a executar o B, vou com ele até o final, ele vai demorar 4 unidades de tempo. Quanto tempo, vamos ver se vocês respondem essa aí, quanto tempo o C demora para ser executado? Porque aqui não vai dar para, se eu sair aqui da apresentação, vai perder o inscrito, mas se o A aqui começou a ser executado, demorou tempo 4, quanto tempo o B vai demorar para ser executado? Não está aparecendo ninguém aqui para aceitar. 8, aqui, ó. Voltando aqui, ó. Então, por que ele é 8 esse tempo aí? É como se as 4 chegam ao mesmo tempo, quase que ao mesmo tempo. Né? Então, se elas chegaram quase que ao mesmo tempo, enquanto eu estou executando a primeira, que é o B, as outras 3 estão esperando. Então, no tempo da segunda tarefa aqui, ó, que é o C, ele está esperando o B terminar. Então, o B vai demorar tempo 4. O C ficou esperando os 4 tempos do B, mas quando ele começa a ser executado, ele demora mais 4. Então, 8. O D, mesma coisa. Ele ficou esperando os 4 do B, os 4 do C, e ele demora tempo 4 também. Então, vai para 12. E, por fim, o A vai demorar tempo o quê? Ficou esperando os 4 do B, os 4 do C, os 4 do D, mas ele tem tempo 8. Então, ele vai demorar aí tempo 20 para ser executado. Então, isso daqui é uma representação, depois eu vou mostrar isso aqui no exemplo do exercício da aula de hoje. Certo? E estão falando que aceitar a galera aqui, ó, mas toda vez que está chegando gente aqui, chega uma notificação aqui para mim. Não tem nada aqui ainda. Faz até um barulho aqui no som, aqui no fone de ouvido, mas não tem nada. Certo? Então, voltando lá. Então, essas 3 são as primeiras para escalonamento de sistemas operacionais em lote. Aí, outros tipos de escalonamento para sistemas interativos, que eu posso ter? Um circular. Né? Esse circular, aí pode ser a ideia de executar 0,1 segundo cada. Né? Então, executo 0,1 de uma tarefa, 0,1 de outra, 0,1, isso fazendo um rodízio. Né? Então, como se fosse nessa representação aqui. Executo o B primeiro, que é o processo atual que está sendo executado. Terminei de executar o B, volto ele aqui para o final da minha fila. Né? E vou executar um novo processo, nesse caso F. Terminou o F, tira ele daqui, volta para cá e vou executar o D. Só que como esse daqui é um escalonamento de sistemas interativos, ele é diferente que você vai executar 0,1 segundo de cada. Né? Você vai fixar um tempo máximo e vai executar no máximo esse tempo para cada uma das tarefas. Então, esse é o circular. Escalonamento por prioridades, aí é o que a gente tem no simulador. Né? Por quê? No simulador a gente tinha lá níveis de prioridade, seria isso daqui, e para cada nível de prioridade eu tenho uma fila dentro dessa prioridade. Então, por exemplo, na hora que eu pego aqui esses 3 processos, são os processos que têm a prioridade mais alta e eles estão numa fila separada. Ou seja, enquanto tiver processo nessa prioridade mais acima, eu vou ficar executando eles. Quando não tem mais processos nessa prioridade 4, o que eu vou fazer? Eu desço para a prioridade 3. Se tiver algum processo aqui, eu executo eles. Se não, vou para a prioridade 2. E aí por diante. Né?
Então, prioridades vai levar em conta a prioridade de cada um desses processos, sempre pensando que uma prioridade mais alta tem mais prioridade do que uma prioridade mais baixa, certo? Depois, prioridades, filas múltiplas. Aí, se pensar no exemplo do supermercado, a gente poderia pensar no caso que, imagina a fila do supermercado onde você tem lá aquele caixa rápido, né? Porque no caixa rápido você tem lá 5, 6 caixas, só que uma fila só. Então você tem os 5 caixas para atender, só que é uma fila só. Quem chamar dessas filas vai atender, vai em um caixa específico. Ou seja, a hora que aparece lá, você está nessa fila do caixa rápido, apareceu alguém para te atender, você atende. Se não, você fica aguardando dessa vez lá. Então, esse é o filas múltiplas. Próximo processo mais curto, mesma coisa lá do escalonamento de sistemas em lote. Depois, escalonamento garantido. Esse garantido aqui vai garantir que você vai executar cada um dos processos pelo menos uma única vez. Seria, por exemplo, na nossa analogia lá do tererê, eu tô tomando, eu vou passar para o próximo, né? Passei para o próximo, enquanto todo mundo na sala não tiver a sua vez de usar o processador, no caso, não vai voltar para mim, né? Porque eu estou garantindo que todo mundo vai poder usar o processador uma vez nesse caso. Depois, os dois últimos, loteria e fração justa. O loteria tem 2 jeitos de eu fazer uma loteria, né? Loteria seria eu pegar todos os 50 processos que eu tenho no meu sistema operacional, sortear um para ver qual que é o processo que eu vou executar. Só que eu posso fazer isso de 2 jeitos, né? Posso fazer um sorteio, então vamos supor, sorteei o Word, deixo ele de fora dos próximos sorteios. Enquanto eu não sortear todo mundo, eu não volto a sortear o Word. Então seria lá, pensando numa cumbuca, por exemplo, de sorteio, eu tiro o Word da cumbuca, enquanto eu não esvaziar essa cumbuca do meu sorteio, eu não volto todo mundo, né? É um tipo de loteria que eu posso usar. Ou o segundo tipo, que eu sorteio o Word, devolvo ele e ele pode acabar ser sorteado de novo, né? Então pensa lá, eu vou sortear um número aí, um número de 1 a 30. Né? Uma possibilidade é sorteio um número e, enquanto eu não sortear os 30 números, eu não vou voltar eles para a cumbuca. A segunda possibilidade é, eu sorteio um número, devolvo ele para a cumbuca, ele pode ser sorteado de novo, né? Então, são 2 tipos dessa loteria aí. E a fração justa, que aí pensa na ideia de dividir o tempo de forma justa entre todos os processos. Então, se eu tenho 10 processos, eu vou dividir o meu tempo em 10 unidades e cada processo vai executar durante uma unidade de tempo. Ou seja, eu vou garantir que todos os processos vão ter uma fração justa do uso do meu processador, certo? Então, aqui tem o circular, a prioridade. Aí, pensando no nosso exemplo lá, que é o que eu coloquei de exercício hoje. O que é que perguntaram aqui que eu não li? Processo circular, ele vai executando um de cada vez, né? Então, executa o A, depois o B, depois o C, só que 0.1 deles, certo? Uma fila, sua vez, atendido, sai, volta para a loteria, e por diante, certo? O circular é isso, ó. É como se você fosse atendido um pouquinho, certo? Só que depois você volta para a fila porque você vai precisar fazer mais coisa, certo? Agora que eu vou explicar esse arquivo do Excel aqui. Então, lá no fórum aqui da aula de hoje, eu tenho um arquivo aqui que é o do exercício, é escalonamento XLS. Nesse arquivo, você vai preencher aqui, ó, nome IRA, né? E aqui você vai colocar o seu RA. Né? Então, vamos supor aqui que o meu RA 3, 4, 1,
8, 9, 8, 3, 2. Coloquei aqui um número como se fosse no meu RA. Só coloca aqui o seu RA, um número aqui por casinha. Se o seu RA, até coloquei aqui, ó, se o seu RA tem algum zero, né, muda ele para outro número, certo? Porque o zero aqui não vai ajudar no nosso exercício, então é mais fácil trocar ele, se o seu RA tem zero, mais fácil mudar o número dele aí, certo? Então, deixa o seu RA correto aqui em cima, mas aqui muda se tiver algum zero. A prioridade aqui ele vai mudar automaticamente, isso aqui não precisa alterar. Aí, qual que é a ideia desse exercício? Coloquei ali no estúdio lá, que tem um exercício do livro, isso daí, eu só fiz algumas alterações para pegar o RA de vocês. E ele fala lá, considere que tem 8 tarefas, ou seja, como se eu tivesse 8 processos, chegam em um centro de computação quase ao mesmo tempo, ou seja, chegam em um sistema que precisa ser executado. Elas têm tempo de execução de acordo com aquela tabela e as prioridades também. Então, aqui tem o tempo de cada uma dessas tarefas e a prioridade, considerando que prioridade 5 é a máxima, prioridade 1 é a menor. Para cada um dos algoritmos de escalonamento, determine o tempo médio de ida e volta das tarefas, ou seja, quanto tempo cada tarefa demora para ser executada. Aí aqui ele fala, ignore a sobrecarga de chaveamento de processos, que seria, estou executando o Word, vou tirar e vou colocar o Excel, esse tempo para tirar e colocar o Excel é para ser ignorado, que é esse chaveamento de processos, certo? Depois, ele fala os 4 algoritmos aqui, aí para o A é para considerar que o sistema é multiprogramado e se cada tarefa vai ter uma fração justa da CPU. Né? Ou seja, eu vou dividir o tempo de todos os processos de forma justa. E para B, C e D é para usar, considera a execução de uma tarefa por vez até que termine. Né? Ou seja, eu começo a executar a tarefa, vou com ela até o final para finalizar essas tarefas aí. E completamente limitada a CPU, quer dizer, as tarefas só fazem processamento, não faz leitura de entrada e saída. Aí, o que eu tenho para essas tarefas aqui? O que é o FIFO? FIFO é o primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Se eu considerar essa ordem aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, a ordem que chegou, que seria essa ordem alfabética, é a ordem que eu vou executar no FIFO. Ou seja, primeiro eu vou executar o processo A, depois o B, C, D, E, F, G e H. Então, o FIFO executa na ordem que eles chegaram. Né? Ali no exercício fala, considere que chegarem quase ao mesmo tempo, ou seja, se ele chegou quase ao mesmo tempo, a ordem que eles chegaram é o ABCD, certo? Aí, além disso, ele pergunta lá quanto tempo vai demorar para ser executado cada tarefa. Aí nesses 3 aqui, ó, aqui na frente, nessa coluna, eu vou marcar quanto tempo demora para ser executado A. Aqui, quanto tempo demora para ser executado B. E daí eu vou calcular o tempo médio entre todas essas tarefas. Então, quanto tempo A vai demorar para ser executado aí, ó? Se o A é o primeiro processo que eu vou executar, quanto tempo ele vai demorar para ser executado? 3, né? Ó, certo? Por quê? O A tem tempo 3 aqui, ó. Né? Se o A é o primeiro processo que vai ser executado e ele tem tempo 3, ele vai demorar 3 unidades de tempo para ser executado, certo? Depois, ele tem o processo B. Quanto tempo B vai demorar para ser executado? B. Olha lá, ó. Nesse exemplo aí, quanto tempo B demora para ser executado? 7. Olha lá, ó. Isso. Então, como... Aí, ó. Aqui que entra como funciona o algoritmo, certo? Porque aqui é mais fácil de você visualizar. Pensa lá, todas as tarefas chegaram ao mesmo tempo, né? Então, se elas chegaram ao mesmo tempo, eu começo a executar o A primeiro, só que enquanto eu estou executando o A, o B fica esperando a vez dele.
quanto tempo o B vai demorar para ser executado. Ele já esperou 3 do A e o tempo dele é 4. Ou seja, para calcular essa linha aqui do B, eu vou somar o valor da linha de cima, que é 3, mais o 4 aqui. Então, isso dá tempo 7, certo? Depois, quanto tempo que o C demora para ser executado? 8, né? Mesma coisa, para calcular uma linha aqui no meio, eu pego o elemento aqui de cima, que é o amarelinho, mais a linha do elemento. Eu quero calcular o do C. Então é o 7 aqui que está em amarelo, porque o B, a hora que o C for começar a executar, ele já esperou 3 do A e 4 do B. Então, depois de 7 minutos que o C vai começar a ser executado. Como o C tem tempo 1, ele vai demorar tempo 8. E aí por diante, né? Aí você completa toda essa tabela aqui, ó, né? O D aqui. O D tem tempo 8. 8 dele e ele já aguardou mais 8, você vai para 16, certo? O E tem tempo 9. O aqui, em cima, 16. 16 mais 9, 25. O F, né? O F tem tempo 8, mais o 25, 33. O G tem tempo 3, 3 com 33, 36. E depois o H, que tem tempo 2, com o 36, 38. Certo? Tempo médio, soma e divide por 8. Isso. Né? Aí você calcula o tempo médio aqui. Ó. Esses tempos aqui são o tempo de que cada processo demorou para ser executado. Né? Depois eu posso calcular o tempo médio entre todos os processos, é calcular uma média. Né? Ou seja, 3 mais 7, mais 8, mais 16, mais 25, mais 33, mais 36 mais 38, dividido por 8, eu tenho 8 processos. Usando a fórmula aqui do Excel, igual média. Né? Igual média, dá um tab aqui, seleciona as células, fecha o parênteses, deu um Enter, 20 ponto alguma coisa lá. Né? Então, esse daqui é o tempo médio de retorno desses processos aí. Ó. Pode dar, sim, normal. Soma todos os tempos, todas as colunas e divide por 8. Né? Eu quero calcular uma média. Aí é uma média simples, né? Igual você calcula a média da sua nota na escola. Né? Se a média de 2 notas, você soma as 2 e divide por 2. A diferença é que aqui a média é de 8 valores. Então, soma todos e divide por 8. Então, esse é o do FIFO, certo? O mais curto primeiro, o cálculo vai ser o mesmo. O que vai mudar? Vai mudar a ordem que eu vou executar os processos. Aqui, eu coloquei o na ABC até o H, porque é o FIFO e a ordem que eles chegam. O mais curto, eu vou mudar essa ordem, colocando primeiro em execução o processo que tem um menor tempo, depois o segundo menor, terceiro menor, e aí por diante. Desses daqui, qual que é o processo que tem um menor tempo? Cadê? Vamos ver. Desses processos aqui, ó, qual que tem o menor tempo é o C. Né? Ou seja, o C tem tempo 1. Então eu vou executar ele primeiro. Depois tem um processo aqui, ó, que é de tempo 2. Então o H. De tempo 3, ó. Aí deixa eu marcar aqui em vermelho, ó. De tempo 3, tem 2 processos, que é o A e o G. Aí eu coloquei aqui, ó, caso o tempo ou a prioridade dê empate, utilize como critério de desempate quem chegou primeiro, considerando que a ordem é A, B, C, considerando que chegou primeiro, A, B, C, D e aí por diante. Então, quem que vai chegar primeiro aqui desses de tempo 3? A ou G? A, certo? Então, A, depois o G. De tempo 4, ó, só tem o B aqui. De tempo 5 não tem nenhum, tempo 6 também não, tempo 7,
Também não. Aí tem 2 de tempo 8, ó. D e F. Vai entrar primeiro o D, depois o F e o E de tempo 9. Então, eu mudei a ordem que os processos são executados, esse tempo aqui vai dar totalmente diferente. Né? Agora, eu faço o mesmo cálculo para cada um desses tempos aqui, só que pensando nessa ordem aqui. Ó, né? Então, é como se eu executasse o C primeiro, depois o B, A, G, e aí por diante. Certo? Aí aqui. Então, o C. C tem tempo 1. Né? Então, 1 aqui. O primeiro valor dessa coluna é sempre direto tempo do processo. Né? Então, o C é tempo 1, coloco esse tempo aqui em cima. Aí, para calcular o da segunda linha aqui, o que eu tenho que fazer? O valor anterior, que é 1, mais o tempo do processo aqui, no caso do H. O H tem tempo 2, 2 com 1, 3. Depois, mesma coisa, para calcular essa linha do A, o valor de cima que é 3, mais o valor do A, que também é 3. 6. G, o G tem tempo 3 aqui, mais o 6, que é a linha de cima, 9. O B, B tem tempo 4 aqui, mais a linha de cima, que é 9, D, 13. O D tem tempo 8 aqui, mais a linha de cima, que é 13, 21. O F também tem tempo 8 aqui, mais a linha de cima, que é 21, 28. E o E tem tempo 9, mais a linha de cima, que é 28, 37. Né? Mesma coisa aí dos cálculos, certo? 29? Isso, é 29 aqui, ó. É 21 com 8, daí vai para 29, depois vai para 38. Errou as continhas aí. Certo? Aí, soma, calcular a média. Igual média. Ó a diferença de tempo aí. Ó. Média aqui do mais curto, 11. Média do FIFO, 20. Ou seja, escalonar os processos usando o mais curto, em média, é mais rápido do que usar o FIFO. Né? Então, 11 com 20 aqui, ó. Certo? E o prioridades, mesma coisa, só que agora eu vou olhar essa coluna aqui de prioridade. Né? Ou seja, 5 é a prioridade mais alta, 1 é a prioridade mais baixa. Né? Não tem algum aqui de prioridade 5? Não. Tem algum de prioridade 4? Aí tem aqui, ó, vou marcar em amarelo. De prioridade 4, tem 2. Né? O que ele faz? Mesma coisa aqui, ó. Caso a prioridade dê empate, vê na ordem alfabética. Ou seja, vou primeiro para o C, depois eu vou para o H. Certo? Porque os dois têm a mesma prioridade 4, mas o C chegou primeiro. Depois, vou para a prioridade 3. Prioridade 3 tem esses dois e mais um aqui embaixo. O que eu vou fazer? Na ordem que eles chegaram. Então, vai ser A, B, G. Então, A, B, G. Prioridade 2 tem o D, depois o F. Então, D e F. E por último, prioridade 1, E. Aí, mesma coisa do cálculo aqui, ó. Certo? 29, tá. Mesma coisa do cálculo. Primeiro valor tem que preencher. C tem tempo 1. Então, 1 aqui. O H tem tempo 2 mais 1. Então, vai para 3. O A tem tempo 3 mais o 3. 6. O B tem tempo 4 mais o 6. 10. O G tem tempo 3 mais o 10. 13. D tem tempo 8 mais o 13. 21.
F tem tempo 8 mais 21, 29. E E tem tempo 9 mais o 29, 38. Calcula a média aqui. 15 e alguma coisa. Então, um terceiro algoritmo aqui para média nesse caso. Então, esses três aqui, ó, é escalonamento em lote. Por que em lote? Porque eu começo uma tarefa, vou com ela até o final. Enquanto eu não finalizar essa tarefa, eu não vou para a próxima. Né? Por isso que o tempo aqui, ó, na hora que eu vou calcular esse tempo do F, por exemplo, para calcular esse tempo do F, eu olho no tempo em vermelho aqui de cima, que é como se fosse, já passou 25 minutos. E eu vou colocar em executar o F. Qual que é o tempo do F? 8, e está aqui. Então, 25 mais 8 para chegar no 33. Então, nesses três, é sempre desse jeito que eu calculo. Certo? Dúvidas nesses três aí ou não? Então, aqui, escalonamento em lotes nesses três exemplos aqui. Ó, né? Aí lá, por isso que aqui ele fala, ó, para B, C e D, considere que somente uma tarefa por vez até que termine. Né? Então, por isso que os tempos vai ser esses daí, você começa e vai até o final. Depois, tem o segundo aqui, que é o escalonamento iterativo. Né? Aí esse daqui o cálculo é diferente. Né? Porque ele fala aqui no enunciado, ó, que para esses sistemas interativos, presuma que o sistema é multiprogramado, que cada tarefa obtém a sua fração justa. Ou seja, eu tenho que fazer uma divisão entre esses processos de forma justa. Por exemplo, se eu tenho aqui 8 tarefas, e eu preciso executar elas, em 8 minutos eu vou executar 1 minuto cada uma delas. Né? Então, nos 8 primeiros minutos, cada tarefa vai executar durante uma unidade de tempo. Para representar isso daí, eu costumo fazer essa tabelinha aqui, para depois jogar nessa final aqui do lado esquerdo. Então, primeiro eu represento os valores das tarefas, só que aqui em linhas. Ou seja, é pegar esses valores aqui e representar em linhas não, em colunas. Né? Então eu pego lá 3, 4, 1, então o A vale 3, o B 4, 1, depois o D 8, 9, 8, então 8, 9, 8, o G e o H 3 e 2. Então por isso aqui, valores iniciais aí, ó. Aí o que eu vou fazer? A partir desses valores iniciais, eu vou diminuindo uma unidade de tempo em cada um dessas tarefas, desses processos aí. Né? Então, a ordem que eu vou fazer isso daqui, ó, é nessa sequência aqui, ó, nesse sentido. Certo? Então, primeiro eu vou para o A, depois B, até chegar no H. Volto e começo A, B, C, até chegar no H. Certo? Se eu executar aqui, ó, o A durante uma unidade de tempo, para qual tempo que ele vai? Né? O A está com valor 3, ó. Né? Se eu executar ele durante uma unidade de tempo, ele cai para 2. Se eu executar o B durante uma unidade de tempo, ele cai para 3. O C, se eu executar durante uma unidade de tempo, cai para 0. O D vai para 7, aqui vai para 8, 7, 2 e 1. Esse que chegou em 0 aqui, eu vou marcar ele em vermelho. Né? O que eu vou fazer? Aqui é como se tivesse passado 8 minutos. Né? Por que 8? Porque eu tenho 8 tarefas. Só que o C, é esse elemento aqui, ó, ele terminou. Quanto tempo ele demorou para ser executado? O C. Enxuta aí. Quanto tempo o C demorou para ser executado? 2. Opa, aí, ó. Vamos ver se corrige, ó. Tiago. Quanto tempo é? Olha lá, ó. Aí. Olha lá.
Viram? Então eu fiz isso daqui, ó. Comecei 1 minuto aqui, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Foi, terminou essa linha. 3, né? Aí, agora sim. Porque, ó, passou 1 minuto, o A caiu de 3 para 2, o B caiu de 4 para 3, depois do terceiro minuto, o C finalizou. Então, o C demorou tempo 3, certo? Aí, nessa tabelinha aqui, eu vou jogar todos os processos, ou seja, A, B, C, D, E, F, G e o H, e só vou colocar o tempo deles à medida que eles vão finalizando, né? Aí, fiz isso daqui, vou fazer de novo, né? 1 a 1, diminuindo 1 minuto cada um das tarefas aí, ó. Então, de 2 para 1, de 3 para 2. Essa linha amarela eu não vou contar, porque ele já finalizou. 7 para 6, 8 para 7, 7 para 6, aqui 1 e esse 0. Quanto tempo o H demorou para finalizar? Ó? Vamos ver se vocês fazem as contas aí. Ó. O H finalizou, marquei ele em amarelo lá, a última coluna, e está o tempo dele em vermelho. Quanto tempo ele demorou para finalizar? Vamos ver se alguém... 15, um chute aqui, o outro 18, vamos ver. 15, 16, vamos fazer um bingo aí, ver quem acerta mais aí agora. 15, 16, olha lá, ó. Vamos ver se mais alguém chuta aí. Então, eu sei que o C demorou tempo 3. Na linha do C ali, que é essa primeira linha aqui, ó, eu continuei executando, fui até o final. Depois, só vou executar esses processos que eu marquei um número, certo? 15, 16, 7, 15, 18, né? Ó, como que eu faço essa conta aqui, ó? Eu tenho que contar a cada vez que eu passo para cá, ó. Então, por que deu 3 no C? 1 desse que é a célula que está selecionado, 2, 3. Né? Depois, se eu continuar, 4, 5, 6, 7, 8. Então, foi 8 minutos. Depois, 9 é essa que está selecionado, 10. O amarelo eu não conto. 11, 12, 13, 14, 15. Né? Então, a última, a hora que eu coloco o valor 0 lá, ele também vai contar. Né? Então, o H demorou tempo 15. Né? Por quê? Aqui eu tinha 8 processos para serem executados. Né? Se eu tivesse esses 8 processos, o C não tivesse finalizado, e aí mais 8 minutos. Só que o C não executou durante 1 minuto. Então, foi 8 na primeira linha aqui, mais 7, 15, certo? Se contar o de cima, 15. 15, isso. Primeira linha dos valores iniciais não conta. Essa primeira linha aqui, ó, é o valor original dos processos, do tempo dos processos. Né? Eu comecei a diminuir na linha de baixo, por isso, valores iniciais aqui, ó. Certo? Isso. Aí, continua a mesma coisa, né? Coloquei o 15 aqui para o H e vou continuar o funcionamento disso aqui. Então, aqui já cai para 0, vou marcar em vermelho aqui, e todas essas linhas aqui vou marcar em amarelo. Aí, ó, direto já, ó, como foi o A que finalizou. Se esse daqui demorou tempo 15, quanto tempo demorou o processo A? 16, né? Olha lá, ó, A, 16. Por quê? Aqui foi 1 minuto. No próximo minuto, executou o A e ele já finalizou. Então, 16 para o A aqui, ó. O zero conta, né? Ó, o 0 já não conta. A hora que eu estou passando aqui, ó, vamos pensar. Esse daqui é o tempo, é o nono tempo. 10, o amarelo eu não vou contar, certo? Esse amarelo aqui, ó. Né? Mas a hora que eu vou somar o do C ali, ó, 1 minuto aqui, 2 minutos, 3 minutos. Certo? Por isso que eu deixo marcado em amarelo ali, porque o amarelo eu não vou contar mais. Certo? Aí 16 para o A, continua aqui, ó. Né? Cai para 1, cai para 5, 6, aqui é 5, e 0 para o G também. Quanto tempo o G demorou para ser executado aí, ó? É só você ver aqui, ó. Vamos pensar agora. Estou nessa linha aqui. Se eu estou nessa linha, eu sei que o A já demorou tempo
16. É só contar os próximos. 17 aqui, 18, 19, 20, 21 para o G. Então, o G demorou 21. Certo? Então, não está aparecendo nada aqui para mim. Vocês tinham falado antes aqui. Não sei se finaliza, se abre de novo. Não tá, porque toda vez que aparece aqui que está entrando pessoas, aparece dá um barulho aqui para mim e aparece para permitir, mas não tem nada aparecendo aqui. Ó. Ele aparece uma janelinha, eu venho para essa janela aqui, dou permissão e deixo a pessoa entrar. Não sei por que não está conseguindo entrar. Deixa eu ver aqui. Tem que tentar abrir o link de novo aí para ver se consegue aí. Deixa eu ver o que dá para testar aqui. Vamos fazer um teste aqui. Vai pedir para logar, né? Vou fazer um teste aqui, tentar eu entrar na sala também. Aqui. Não tá aparecendo mesmo. Tinha que aparecer uma mensaginha aqui. O que é aqui? Vamos ver. Não tá aparecendo nada aqui mesmo. Eu não sei se eu sair da sala, se ele encerra a aula. O que dá para testar aqui? Não sei o que está dando de problema aqui. Bom, eu estou gravando a aula aqui e depois eu vou subir ela aí, certo? Então, se tem gente tentando entrar, até ela não tá tentando entrar aqui, não está conseguindo entrar mesmo. Não sei o que está dando de problema aí. Tenta entrar pelo celular, às vezes, avisa aí que se tem alguém tentando entrar. Tenta entrar por aquele link que eu passei. Deixa eu até tentar aqui também pelo meu celular. Vamos ver se eu consigo. Só para ver se resolve isso daí. Ele vai pedir para instalar o celular, tem que ter o programa. Então, ó, eu não vou parar, mas depois eu vou subir essa aula, estou gravando aí, daí quem não conseguiu entrar, não sei por que é que não está entrando aí, certo? Vamos voltar aqui, ó, prioridade já está definida lá. Eu que criei isso daqui, é uma regrinha, a hora que você coloca o tempo, ele muda essa prioridade. Prioridade você não vai mexer. Então, ó, não precisa finalizar. Isso, certo? Prioridade. Então, eu não sei se ele finaliza a gravação, né? Então, eu vou continuar e depois eu tô gravando, eu subo lá no YouTube, beleza? Então, ó, parei aqui no G, tempo 21, continua. O B cai para tempo 0 e o B finaliza. O B marca tudo em amarelo aqui, ó. Se o G foi 21, o B vai para 22. Aí aqui cai para 4, 5, 4. Aí vai 3, 4, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Cai para 0. Depois cai para 1. E aqui também cai para 0. Então, esses dois aqui finalizou agora, né? Essas 3 em amarelo, essas 3 em amarelo também, e aqui mais um para esse. Aqui e aqui. Né? Então você vai linha a linha assim, contando esses tempos aí. Ó. Então o último que eu tinha marcado aqui era o B, ó, 22. Então 23 nesse, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35 para o D, 35 para o D, 36 aqui, 37 para o F. 37 para o F. E o E, que foi o último, 38. Certo? Bateu as contas aí, ó. Igual aqui, ó. Igual média, seleciona tudo. Né? Aqui, ó. Igual, quando você coloca igual no Excel, quer dizer que você vai colocar uma fórmula. Média, com acento aí. Aperta um Tab, seleciono as células, fecho o parênteses, dou Enter. Aí finalizou essa conta aí, ó. Certo? Então, aqui, você tem aí 4 exemplos de cálculos de tempo médio, onde ele executou esses 8 processos de acordo com 4 algoritmos diferentes aí. Os 3 primeiro, usando a ideia de um escalonamento em lote, ou seja, começo a executar uma tarefa, vou até o final. Esse daqui usando interatividade, né? Ou seja, é como se você tem 8 tarefas para ser executadas, você faz um pouquinho do A, um pouquinho do B, um pouquinho do C, um pouquinho do D, E, F, G, H, e volta, faz de novo. Mais um pouquinho do A, mais um pouquinho do B, e aí por diante. Né? Então aqui, esse interativo é como se a gente estivesse executando todas as tarefas ao mesmo tempo. Só que fazendo um pouquinho de cada uma dessas tarefas, visando interagir com todas ao mesmo tempo. O que é? Comando a média. O C terminou com 3. Isso porque, ó, passou 1 minuto, caiu de 3 para 2. Passou mais 1 minuto, o B caiu de 4 para 3. Passou o terceiro minuto, o C caiu de 1 para 0. Né? Então, a coluna aqui, onde eu estou marcando esse 0, eu também vou contar ele. Certo? Por isso que o C, que é o primeiro que finaliza, conta aí, ó. O 0 do RA eu substituo por número que quiser, isso, porque o 0 você contou, como 0, contou o 0 como, é isso daqui, ó, certo? Entenderam? Esses daí, ó, do 0 eu tenho que contar essa posição aqui, ó. Porque para chegar em 0, ele tem que cair uma unidade. Para cair uma unidade, eu tenho que ter executado ele. Então, não é porque ele está 0 aqui que eu não vou contar ele. Certo? E aí, o que vocês têm que fazer com o RA de vocês é a mesma coisa. Colocar o RA de vocês aqui. Se tiver um 0, troca, porque senão você vai ficar com 2 tempos iguais ali. Né? Mais fácil trocar, colocar um outro número aí. Deu empate, que era o caso lá. Deu empate no mais curto, né? Olha o exemplo do empate aqui, ó. O G e o A dá empate. Como que eu desempato? Por ordem alfabética, né? Que é o FIFO aí no caso. É normal o tempo médio de escalonamento ser anormalmente mais alto. De qual escalonamento? Esse daqui. Nesse aqui ele ficou mais alto mesmo. Mas qual que é a ideia? Por que eu até coloquei aqui? Ó, escalonamento, esse daqui é em lote. Esse é interativo. Esse daqui é como se eu estivesse interagindo com todos os processos ao mesmo tempo. Nesse daqui eu executo um deles por vez. Se você compara, por isso que a comparação é entre esses 3 e esse daqui tem um escalonamento diferente. Não dá para comparar esse 23 com esse 11 aqui. São tipos de escalonamento totalmente diferentes. Interativo é executar um pouquinho de cada processo, como se fosse dando a impressão que eu estou fazendo todos ao mesmo tempo. Né? Isso, o interativo é o do Windows aí. 0,1 segundo cada. Né? O que eu fiz aqui? Pensei que é 1 minuto cada processo. Então, 1 minuto para cá, 1 minuto, 1 minuto, e aí por diante. Em vez de, pensa lá, esse F aqui, ó, tem tempo 8. Se eu coloco executar só ele, vou com ele até o final, que é a ideia do escalonamento em lote, nos 8 primeiros minutos, eu vou executar só ele. Aqui no interativo, não. Nos 8 primeiros minutos, eu executei 1 minuto de cada processo. Né?
Então, fazendo como se fosse o Windows, dando a impressão para o usuário que você está com 8 processos ao mesmo tempo, só que, na verdade, você está executando um pouquinho de cada. Em lote, alguns sistemas mais antigos, às vezes em servidores, você tem esse tipo de escalonamento aí, que o servidor tem que fazer uma tarefa, vai com ela até o final, quando ele terminar essa tarefa, ele vai para a próxima tarefa. Aí ele começa ela, senão você tem um tipo de escalonamento diferente aí, ó. Certo? Aí, o exercício de vocês é esse daí, ó. Para a aula de hoje, é fazer essa tabelinha aqui, ó, fazer esses cálculos aí com o RA de vocês. Certo? Mais dúvidas aí, ó? Aqui, ó, valores iniciais. E é o valores tirados daqui. Eu conto a cada minuto. Então, vamos pensar que isso daqui são em minutos. A cada minuto eu executo um processo. Então, passou 1 minuto. Executei 1 minuto do A. O A caiu de 3 para 2. Depois, no próximo minuto, eu vou executar um outro processo. Eu executo o B, que cai 1 unidade de tempo. No terceiro minuto, o C, quarto minuto, quinto minuto, sexto, sétimo e oitavo. Né? Depois, aí na segunda linha, mais 1 minuto aqui, mais 1 minuto, mais esse daqui não foi executado porque ele finalizou. Mais um, mais um, mais um, e aí por diante. Aí na hora de contar, eu vejo a partir da segunda linha, né? Valores iniciais, eu não conto. Então, 1 minuto passou nessa que está selecionada, 2, 3. Por isso que o C é 3. 4, 5, 6, 7, 8. Aí, 9, 10, o amarelo não conta. 11, 12, 13, 14, 15 para o H. Olha o H aqui, ó. 15. E aí, por diante. 15 para o H, certo? 15 para o H. Então, depois, 16. Por quê? Passou de 1 para 0. 16 no A. 17 aqui. 18, 19, 20, 21 para o G. Aqui, 21. Cada vez que você subtrai um número, você está executando um processo. O hertz é a frequência que o processador consegue operar. Não tem a ver com a quantidade de processos sendo executados, né? É a frequência com que ele consegue processar o processador. Aí a quantidade de processos depende de como o sistema operacional vai lidar com isso daí. Certo? Mais alguma dúvida aí? Vamos fazer um teste então, ó. Eu vou sair da aula, vocês acho que vocês não precisam sair, só para ver se eu volto e consegue aparecer o pessoal aí, certo? Vamos ver se eu finalizo aqui. Agora chegou mais gente para aparecer aqui, ó. Não sei se é alguém que já estava aí. Apareceu mais um aqui querendo entrar. Certo, mas ó, então eu vou subir a aula lá, terminando de gravar ali, eu já subo a aula lá, certo? Aí, resolver esse exercício aí, 24 horas esse para a aula da presença de hoje aí, ó. Beleza? Qualquer coisa é só mandar dúvida lá no fórum, tô por lá, beleza? Amanhã a gente volta aí. Até mais. Falou.